Marcos Manteiga me deu a honraria de ser presidente da mesa hoje. Então, hoje será uma brilhante palestra. Espero que todos possam sair daqui com o maior proveito possível. Então, para nos brindar com seu vasto conhecimento jurídico, chamo então Marcos Manteiga a compor a mesa. Por gentileza, o palestrante. Antes de eu falar da prerrogativa, eu vou passear um pouquinho no Tribunal do Júri. Eu vou convidar a todos aqui para imergir nesse passeio. Então tem o histórico aí do Tribunal do Júri. Ele começou com a lei de imprensa. O júri não era voltado apenas para o crime doloso contra a vida. Mas a lei de imprensa, nós estamos falando aí de 1822, na época do Império. Né? Por que isso daí? O rei, desde a época lá, ele que nomeava quem era o juiz, quem era o promotor, mas só que o promotor de justiça, por exemplo, ele não poderia fazer nada contra o rei, porque o rei, ele gozava de um prestígio que ele era inimputável. Né? Então, nada acontecia contra o rei aí. Né? Já na Constituição Imperial de 1824, ele tinha uma competência ampliada para julgar as causas cíveis e criminais dentro do Tribunal do Júri. Então não era restrito apenas aos crimes dolosos contra a vida. Tinha uma amplitude aí. Já o Código de Processo Criminal de 1832, ele tinha uma mistura do sistema inglês e francês. Qual era aí essa mistura? Era a mistura das matérias de fato e de direito. O decreto de 1841, ele desvinculou esse sistema, então, inglês e francês, né, limitando a competência do júri. Ele tirou, então, aí a lei de imprensa, ele tirou as causas cíveis e passou, então, a vigorar para o aspecto penal. A Constituição de 1891 e a de 1934 mantiveram a soberania do Tribunal do Júri. O que é a soberania no Tribunal do Júri? O que o júri decide, o tribunal não reforma. Essa é a soberania. Não há reforma da decisão. Poderia existir uma anulação daquele julgamento, mas anular não é reformar. Se anulava, voltava para um novo júri, para haver um novo julgamento pelos jurados. A decisão que fossem dadas, somente os jurados poderiam decidir, mas não jamais reformar aquela decisão nas instâncias superiores. A Constituição de 37, ela silenciou a respeito, como o decreto de 167, de 5 de janeiro de 1938, fez suprimir a soberania. Então, o Tribunal do Júri, ele começou ali com idas e vindas. Uma hora o júri era soberano, noutra hora não era mais. A Carta de 46 reestabeleceu, então, a soberania do Tribunal do Júri, colocando aí o número ímpar de seus membros, o sigilo da votação, a plenitude da defesa do réu. O que é a plenitude da defesa do réu? Sabemos que na Carta Magna, na Constituição Federal,
existe aí a prerrogativa, né, a cláusula pétrea da ampla defesa. Mas aqui estamos tratando no Tribunal do Júri a plenitude. Mas qual é a diferença da ampla defesa, né, que a ampla defesa, se socorrer a qualquer instância, em todos os tribunais, com a plenitude da defesa? A plenitude é maior do que a ampla. Ela pode mais. Nossa, mas a ampla já me contempla tudo. Não tudo. A plenitude, sim. Tudo. E na plenitude nós podemos o quê? Extravasar. Ir além. Tudo em nome da defesa. A soberania dos veredictos. A exclusividade quanto à competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Exclusividade. Então, para o Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida. A Carta de 67, mais a Emenda Constitucional número 1, de 69, e a Constituição de 88, elas repetiram tudo, então, o que disse a Constituição Federal de 46. A plenitude da defesa, o sigilo nas votações, a soberania dos veredictos, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Opa, competência mínima. Nós vamos, então, ver aqui quais são essas mínimas competências. Está lá esculpido no artigo 74 do Código de Processo Penal. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Então, o que ele especifica ali? Parágrafo 1º do Código Penal, lá do artigo 121. Matar alguém. Nos parágrafos 1º e 2º, que foi incluído aqui pela Lei 13.104 de 2015, onde a presidente Dilma sancionou no dia 8 de maio, Dia Internacional das Mulheres, se tornando aí, dobrando a pena do crime de homicídio, quando for a vítima a mulher. Então a pena que seria lá de 6 anos a 12, ele veio passar a pena mínima de 12 anos, né, com a máxima de 30 anos, que é o tempo máximo de prisão permitido aqui no Brasil. Né? Salve algumas exceções, né, doutor? Né, no caso aí dos loucos, internados aí em manicômios, né? Esses aí não tem limite de internação. Então, existe aí a forma indireta aí da prisão perpétua, se a gente for aí olhar por esse ângulo aí, tá? O induzimento, a instigação ao auxílio a suicídio, né? No parágrafo único, então, duplica a pena. Se o crime é praticado por motivo egoístico, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Vamos pegar aí, talvez, um enfermo, né, uma pessoa que está ali dopada, né, e tem ali a capacidade de resistência. Né, também é um caso aí ilustrativo. O infanticídio, que é, no caso do homicídio lá no estado puerperal, só a gestante pode cometer esse tipo de crime. O aborto, o 124, somente pela gestante, aquele que a gestante sozinha pratica o aborto, sem a ajuda de ninguém, sem a intervenção de ninguém. Por terceiro, que pratica lá no 125, sem o consentimento da gestante, ela está lá grávida e de repente ela passa numa consulta clínica e o aborto ali é provocado sem o consentimento dela por um erro médico ali, tá? Também uma forma ilustrativa aqui. O artigo 126, se ela consente,
com o médico. Ela vai lá procurar lá o médico lá para esse procedimento. E tem aqui a forma qualificada no 127, que aumenta em 1/3 se resulta em lesão grave ou dobra no evento morte. Ainda no artigo 74 do Código Penal, lá no parágrafo 2º, vai dizer aí da competência do tribunal do júri. Então, os processos iniciados para apurar ali os crimes dolosos contra a vida, ele tem 2 fases antes da gente chegar lá no plenário. Tem a fase ordinária, que é a fase de conhecimento, se vai ocorrer aí a pronúncia, ou a impronúncia, ou a absolvição sumária, ou até mesmo a desclassificação. Então, nessa primeira fase aí, que é a fase de conhecimento, se ocorrer ali a desclassificação, não é mais competente, então, o juiz do tribunal do júri. É enviado todo o processo criminal para o juiz singular. Isso antes de ser ali pronunciado, porque se ele for pronunciado, é confirmada então a competência do júri. E nessa competência do júri, se durante os debates ali, os jurados decidirem também pela desclassificação, uma legítima defesa, né, que aí vem aí a absolvição, mas vamos falar uma desclassificação que não foi homicídio isso. Foi uma lesão corporal, né, uma tentativa ali de lesão não muito bem sucedida para o homicídio, né? Essa não era a intenção do agente, então a ideia era só lesionar. O próprio juiz, então, ele vai devolver então os autos ao juiz singular? Não. Prorroga-se a competência do tribunal do júri ali. O juiz do júri, então, que vai fixar a pena para aquela lesão, então, reconhecida pela tribuna do povo. Então, o 74, no parágrafo 3º, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, ele vai observar o disposto do 410 do Código de Processo Penal. Mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, seu presidente caberá proferir a sentença. Está aí, então, a confirmação de que, se o próprio conselho de sentença reconhecer a desclassificação, prorroga-se aí, então, a competência do juiz presidente do tribunal do júri. No 394, parágrafo 3º, nos processos de competência do tribunal do júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas do 406 a 497 do Código de Processo Penal. O que quer dizer? O tribunal do júri, então, todo o seu funcionamento está ali esculpido nos artigos 406 a 497 do Código Penal, por onde nós estamos introduzindo e batemos a porta, então, do tribunal do júri. Aqui, estou hoje trajado com a minha beca para mostrar para vocês o porquê do uso dessa veste. Hoje, por exemplo, doutor, para falar do tribunal do júri, eu me senti na obrigação de prestigiar os colegas aqui, de estar aqui com a minha beca. O próprio assento regimental número 352, de 2 de março de 2003, no seu artigo 1º, ele diz o seguinte: o artigo 475 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 475, então. Para a sustentação oral, os representantes do Ministério Público e os advogados apresentar-se-ão
com as suas vestes talares, podendo falar sentados ou em pé. Então vejam, senhores, para que o advogado faça a sua sustentação oral, ele tem por obrigação o uso da sua beca. Sem a beca, ele não faz sustentação oral e também não pode atuar no tribunal do júri. Quero aqui registrar a presença do nosso presidente da Comissão do Jovem Acadêmico, Dr. Alexander Zakimi. Ele é sempre bondoso assim. Eu digo que o coração dele é maior do que ele, viu, gente? É que ele faz um trabalho aí dos mergulhadores aí, igual os mergulhadores lá da Petrobras, que tem que passar por uma câmera para comprimir o coração para poder fazer um grande mergulho. Esse homem, ele é assim, ele tem o coração comprimido, porque se descomprimi-lo, vai passar dele e ele vai ficar dentro do coração dele ainda. Né? Doutor, você vai poder sentar aqui conosco? Obrigado pela sua honrosa presença. Então, a beca, para quem vai atuar tanto na sustentação oral ou no tribunal do júri, ela é de uso obrigatório. Está aqui o fundamento. No direito, nada é feito sem que exista uma lei, sem que exista um regimento. Então não basta aí nós termos conhecimentos apenas do Código Penal, Código de Processo Penal, das leis extravagantes, mas temos também que ter acesso aos regimentos internos dos tribunais. Onde nós podemos encontrar esses regimentos? No próprio site do Tribunal de Justiça tem os regimentos. No próprio site do STJ tem. No próprio site do STF tem. No próprio site do Ministério Público tem. Então, é dever nosso de nos inteirarmos sobre esses regimentos e fundamentos. Até mesmo que existem aí os recursos internos. Se a gente não conhecer aí desses regimentos, quem é que vai saber desses recursos internos? Uma reclamação, por exemplo. Né? Não tem ali no Código de Processo Penal. Está lá dentro do regimento interno do Tribunal de Justiça. Ok? Então, já que estamos sabendo aí que o Código de Processo Penal do 406 ao 497, ele regula aí o funcionamento do Tribunal do Júri, vem aqui então uma pergunta: quem pode ser jurado? Qualquer um de nós aqui presentes. Advogado também? Também. Temos colegas aqui em comum, aqui, que atuante do Tribunal do Júri, que de vez em outra é jurado. Pode? Pode. Né? Então, aqui o 425 e o 426 do Código de Processo Penal, ele diz como são escolhidos os jurados. Existe uma lista anual que é feita. São escolhidos aí através de cadastros aí tanto do TRE, de faculdades, universidades, né? Dependendo o número de população, vai ser o número de jurados que são escolhidos para aquele ano. Né? São pessoas que não têm aí histórico criminal, são pessoas que estão no gozo dos seus direitos políticos, né, em dia, com a obrigação eleitoral. E ano a ano é renovado essa lista de jurados. Por quê que é renovada a lista de jurados? Para não existir aí a figura do jurado profissional. Porque o jurado, ele não necessariamente é uma pessoa que tem conhecimento técnico jurídico. Por isso que nós falamos que o Tribunal do Júri é o tribunal do povo. Pessoas normalmente leigas, na sua grande maioria. E ela, quando ela vai julgar, ela
ela julga de acordo com a convicção dela. Mas qual é a convicção dela? Ela não tem contato com o processo. Ela vai ter contato com o processo ali no dia do júri, apenas. Mas o primeiro contato que ela vai ter vai ser com a acusação. A acusação, ela chega ali se dizendo que é interesse da defesa da sociedade, mas eu entendo também, doutor, nós entendemos que o Ministério Público ele não desenvolve ali a defesa da sociedade. Você me permite só uma parte, só uma parte, não vou atrapalhar não. Depois eu vou mostrar para vocês também, aqui no Código de Processo Penal, tem previsão legal do à parte concedida. Obrigado. Se o promotor fosse de fato defensor da sociedade, quando o réu é absolvido, a sociedade estaria indefesa. Só essa observação que eu queria fazer. Perfeito. É essa a colocação. Nós aqui comulgamos aqui de experiências. Eu sempre venho aqui prestigiar, né, e também acompanhar aí nos tribunais a atuação dos nossos colegas, nossos pares, para aprender também. Né? Eu falo para vocês, vão assistir lá no Tribunal do Júri um julgamento. É de graça, não paga nada. É cansativo. Mas o aprendizado que tem, seja qual for o aprendizado da vida, não tem roubador que nos leve. Ao menos aquele cliente manhoso, se o profissional não for muito atento, ele vai tirar informações suas gratuitamente. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas também, né? Que não querem pagar aí a consulta. Né? E aí tem aqui algumas equiparações, que eu fiz aqui uma analogia. O jurado, então, convocado, se ele faltar, ele é penalizado de 1 a 10 salários mínimos. Isso daí quem apura é o juiz. Vai ver a condição social de cada um, em cada caso. E ele não pode ter desconto no salário. Ele não ganha nada para estar ali, mas também não pode sofrer desconto no salário. Isso está ali no 441. E também serve para as testemunhas, tanto ali no 459 e também no 441 da CLT. Lá na Justiça do Trabalho diz que a testemunha também não pode sofrer desconto no trabalho, né, desde que ela pegue a declaração que foi servir, né, ela está ali a serviço da justiça. Ok? Então, a partir daí é feita a escolha do jurado, depois que o tribunal já tem essa lista. Aquele tribunal do júri ali vai realizar a sua audiência, então ele passa então a fazer a escolha do jurado. No 425 e 426, de 10 a 15 dias antes, vai haver aí a reunião dos jurados, onde são convocados o número de 25 jurados. Essa é a reforma que teve em 2008, que antes de 2008 eram 21 jurados. De 2008 para cá, então, são 25 jurados para aquela sessão que irá ocorrer. E, como eu disse, para evitar a profissionalização, né, vai valer por 12 meses. Também, se existe dúvida sobre a imparcialidade do grupo selecionado, as partes podem pedir para que o julgamento seja transferido para outra comarca da mesma região. Quais as partes? Quem são as partes aqui? Acusação e defesa. Tá? Então, isso aí prevalece muito em comarca pequena, que a oportunidade de muitos se conhecerem ali, de ser muito próximo ali do réu, né, até o jurado, é grande. Então, isso é comum mais no interior. Aqui na capital, isso é difícil.
E recentemente a gente tentou transferir aí o júri do caso Misael lá para Nazaré Paulista, né? A gente alegou aí a suspeição ali, que o júri estaria contaminado, mas o tribunal não acatou essa decisão e o júri acabou ocorrendo mesmo na comarca de Guarulhos. A instalação do júri, então, no dia do julgamento deve comparecer no tribunal os 25 jurados convocados, assim como as testemunhas, está aí no 422, e o réu. Antes da formação do conselho de sentença, as testemunhas são recolhidas em um lugar onde não consiga ouvir os depoimentos dos demais. Então, quando tem ali o julgamento, as testemunhas são de acusação de um lado, a testemunha de defesa do outro, não se comunicam para não contaminar ali os seus depoimentos. Se ao menos 15 jurados convocados comparecerem, são instalados os trabalhos. Se não comparecerem o número mínimo de 15, a sessão plenária será redesignada. Não ocorrerá. Isso 463 do CPP. E aí serão sorteados seus suplentes, designando aí a nova data, sendo adiado de acordo com o 464. A seleção dos jurados. Então, os jurados presentes ali, confirmados pelo oficial de justiça ali, a lista de presença do jurado, é colocado numa urna. É uma urna, parece uma roda gigante ali, de madeira, onde são depositados ali o nome dos jurados presentes. E sorteado o jurado, primeiro a defesa, se ela aceita ou não aquele jurado, ela pode recusar 3 jurados sem justificativa. A partir deste terceiro jurado, para que ela recuse, aí tem que justificar o porquê. A suspeição do jurado, se o jurado é inimigo do réu, né? Então tem que conhecer esse jurado. Agora, 3 dias antes da realização do júri, essa lista está lá no cartório, de onde vai acontecer o júri. O profissional ele tem acesso a essa lista, ele vai lá, ele pega essa lista, ele consegue ver o nome do jurado, a profissão do jurado, tem ali o número do documento de identidade dele. E a gente tem como trabalhar isso daí. Como? Hoje, redes sociais, a consulta do pai Google, né? Pelo site do TJ a gente pode fazer consulta através do documento da pessoa, né? Seja por RG, seja por CPF, e de repente a gente vê alguma coisa ali que possa arguir como um jurado suspeito. E se a arguição for acolhida com justificativa, esse jurado ele não vai fazer parte do conselho. Então é um trabalho que o profissional ele faz antes de acontecer o júri. Tá? Isso daí cada um trabalha de um jeito. Eu procuro trabalhar dessa forma. Dá trabalho, muito trabalho. Tem jurados aí que tem nome comum demais. Fica difícil você fazer certas buscas, né? Começa a dificultar um pouco. Então, uma vez sorteados, os jurados não podem mais se comunicar entre si ou com as pessoas de fora. Eles ficam isolados. A partir dele aceito pela defesa, então, é passado a acusação para ver se ela também aceita aquele jurado ou não. E para a acusação vale a mesma regra que vale para a defesa. É uma balança. Não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Então, primeiro escolhe a defesa, se aceita aquele jurado ou não. Depois, o Ministério Público, com o seu assistente, se assim ele tiver e eles combinarem. Tá? Formado o conselho de sentença,
O juiz preside a sessão e existe o quê? O juramento. Né? É lido esse juramento para eles, de uma forma mais célere. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E os jurados são chamados nome a nome pelo juiz, dizendo, cada um dos 7 ali já selecionados para o conselho de sentença, assim eu prometo. Então tem aqui o compromisso no 472 de julgar o caso com imparcialidade, que dependendo do caso, é muito difícil de ser julgado com a sua imparcialidade. Especialmente os casos midiáticos, onde eu vejo aí uma contaminação dos jurados. Eu chamo de desembargador Datena e desembargador Rezende. É muito perigoso isso. As pessoas acreditam no que essas mídias jogam e com muita irresponsabilidade. E lá na frente, para a gente conseguir provar que fuço de porco não é tomada, é complicado. Porque a mídia, ela põe o que ela quer. Ela põe o que vem de notícia. Recentemente, um cliente meu foi preso, esculachado aí, pelos desembargadores citados, e foi solicitado ali o direito de resposta na televisão, por telefone ali, eles negaram, porque já manchou. E vem manchando. Estamos por aguardar a audiência que vai acontecer. O laudo é favorável. E não vai ter a mesma proporção depois a notícia. E a pessoa, depois que é manchada, ela andando na rua, quem não viu o resultado vai jogar pedra. Vai jogar pedra ainda. Então é perigoso isso daí. Né? Eu vejo isso uma contaminação com os jurados. Porque ele também assiste Datena, Rezende e outros aí. É perigoso. A ordem do júri, então. O depoimento começa pela vítima, se for possível, né? Se não for homicídio consumado, né, não tem jeito. Né? Tem pessoas aí que tentam usar ali as cartas lá dos médiums, né, doutor? Tem casos aí que... Carta criptografada. A carta criptografada. Né? Acho que se Chico Xavier estivesse vivo, talvez teria mudado alguma coisa aí, né? Mas difícil. Né? Então, são ouvidas... Aí começa pela vítima, depois as testemunhas de acusação, por último as de defesa. Por que acusação primeiro e depois a defesa? Olha aqui. Se a defesa falasse primeiro, não ia dar para combater a acusação. Então a ordem sempre é essa. Os jurados também podem fazer perguntas para a vítima, para as testemunhas, perguntando para o juiz, se ali tiver dúvida no seu depoimento. Está lá no 473, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Os questionamentos às testemunhas de acusação são feitos nessa ordem, pelo MP primeiro, depois o seu assistente e depois ao defensor. E quando for para ouvir a testemunha de defesa, a ordem é invertida. Primeiro a defesa, depois ao Ministério Público e o seu assistente, se houver. 473, parágrafo 1º. As partes ainda podem pedir acareações dessas testemunhas. Quando a testemunha, no final, ela já é liberada, não tem mais questionamento para ela, a parte interessada
se for a testemunha da acusação, a defesa pode pedir a careação. Isso foi polêmico lá no caso da mãe da Isabela Nardoni. Lembram? Né, que ela ficou reclusa, a mídia bateu muito nisso também. Ela ficou presa numa sala, isolada lá, porque a defesa falou que tinha perguntas ali, tinha careação para fazer. E isso a mídia bateu muito em cima. A sorte é que os jurados já não podiam mais assistir a mídia. Então, nesse caso, houve o seu isolamento, porque se não tivesse esse isolamento, com certeza o conselho estava mais contaminado ainda do que já estava. E a careação está prevista no 473, parágrafo 3º. Então começa, após as inquirições aí das testemunhas e da vítima, quando possível, o interrogatório. Aí começa, se o réu estiver presente, porque com a reforma de 2008, não é obrigatória a presença do réu no seu julgamento. Tá? O julgamento pode acontecer ou a revelia, que antes, quando o réu não era localizado, suspendia-se ali o prazo da prescrição, suspendia, e daqui 20 anos, quando ele aparecesse, ele ia ser julgado. Com a reforma aí em 2008, acabou com isso. Então, o réu, depois de esgotados aí os meios para a sua localização, o seu chamamento ao processo, é decretada a sua revelia, se ele não comparecer, e ocorre o julgamento sem a sua presença. Os jurados também podem formular questões por intermédio do juiz ao réu, assim como eles podem ali fazer para as testemunhas, ali do 474, parágrafo 2º. E não é permitido o uso de algemas, foi decidido aí, né? Está inserido também com essa reforma aí, no 474, parágrafo 3º, quando o réu vem ali ser julgado, passa um aspecto muito negativo da sua periculosidade ali, à frente dos jurados. É uma imagem muito pesada, muito carregada, né? Então, é interessante também que troque a roupa dele, né? Pede para a família trazer a roupa que normalmente ele usa, tal, para diminuir um pouco aquele aspecto pesado lá no tribunal do júri. Porque no dia a dia a pessoa não usa aquela roupa bege, né? E chinela havaianas ali. Todo mundo ali bem vestido ali. Então a gente procura também trabalhar esse aspecto com os nossos clientes. Tá? Então, quando vai se instalar, o réu, se preso, normalmente ele chega algemado. Quando ele está solto, ele vem naturalmente, ele vem pelos meios próprios, ele já vem bem vestido, né? Agora, se preso, ele chega algemado, mesmo já com a roupa que trouxe para ele participar ali da sua sessão de julgamento. A defesa, de imediato, já pede a retirada das algemas para o juiz presidente. Lógico, ele vai consultar ali os policiais militares ali, se o réu deu trabalho durante o seu transporte, enfim, né, será avaliado ali e será indeferido desde que fundamentada. A gente não vai pegar aí chefe de facção e tirar as algemas dele ali. Pode pedir? Pede, por uma questão ali de dizer que está atuando na defesa. Mas, obviamente, certamente não será deferido. Então, aqui no 474, parágrafo 3º, diz que somente prosseguirá o julgamento com o uso das algemas
se absolutamente necessário para manter a ordem e a segurança dos presentes. Então, para o réu estar algemado ali, ele tem que ser um elemento de alta periculosidade. Dá-se então, esgotados aí as inquirições, o interrogatório, dá-se início aos debates. Começa então o Ministério Público e o seu assistente pelo 476, parágrafo 1º, depois a defesa, no parágrafo 3º, e o tempo dos debates vem ali no 477 do Código de Processo Penal. Antes da reforma, nós tínhamos aí 2 horas para a defesa, posteriormente 2 horas primeiro para a acusação e depois para a defesa, sempre nessa ordem. E com a reforma foi tirado aí 30 minutos. Então, sendo 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa. E quando da tréplica, 1 hora para a acusação e posteriormente a defesa. Havendo aí mais que um réu, o tempo então sobe para 2 horas ali e dobra 2 horas para a tréplica e 2h30 ali para os debates. E a parte é a intervenção que o Ministério Público pode fazer quando da fala da defesa, ou a defesa quando da fala do Ministério Público. 497, o inciso 12, diz que o juiz vai conceder 3 minutos para que no momento da fala ou da defesa ou da acusação, e esses 3 minutos são prorrogados lá no final do tempo da sua fala. Tá? Então, a parte interessada em intervir, ela requer à parte, assim como fez o doutor há pouco, e a parte, então, é concedida ou não, né, por aquele que detém o seu tempo. Então tem as proibições aí no momento da fala. Não se pode mais falar sobre a decisão de pronúncia e o uso das algemas. Está lá no 474. A acusação não pode. Olha, seu jurado, o réu é tão perigoso que ele tem o uso das algemas. Por isso que ele está algemado aqui. Então, isso causa um prejuízo enorme à defesa, ao próprio réu também. Né? Não se pode falar sobre o libelo, que o libelo é quando é feita a pronúncia dele, para que a decisão seja proferida pelo Tribunal do Povo. E lá no libelo acusatório, vigora o princípio indubio pro societá. No processo penal comum, vigora o princípio indubio pro réu. Na dúvida de ser o réu o autor, na dúvida da sua autoria, absolve-se. E nessa fase ordinária do júri, para proferir ali então a pronúncia, na dúvida do juiz ainda, ele deixa a sociedade decidir. Não vigora o indúbio pro réu. Ok? Mas os jurados ali depois, eles podem decidir sim. E na decisão deles, que pairando dúvida, né, a defesa deve pedir a absolvição do réu. Certo? Então, na fase ordinária ali, antes da pronúncia, indúbio pro societá. Na fase já de plenária, indúvida pro réu. Indúbio pro réu. Tá? Não é permitida
a leitura de documentos ou a exibição de objetos que não tenha sido incluído nos autos até 3 dias antes dos debates. Tá, então, se eu quero usar um determinado objeto, eu tenho que juntar ali nos autos até 3 dias, e não faltando 3 dias. Até 3 é o prazo máximo. Ah, faltam 2, não dá mais. Por quê? A parte contrária tem que tomar conhecimento daquilo também. Tá? E isso no 479. E aí, esgotado tudo isso, então, vem a decisão. Os jurados, então, se reúnem lá na sala secreta. O juiz vai fazer a leitura ali para que decida se o réu deve ser absolvido, se ele é culpado, por meio de células, sim ou não. Então, os jurados recebem 2 células, 2 cédulas ali, que vai dizer uma sim, o réu praticou aquele crime, não, o réu não praticou esse crime. Para cada quesito, então, lido ali na sala secreta, é feita uma votação. Tá? Primeiro vota a resposta e depois passa a sacola recolhendo ali os votos que sobraram. Caso mais de 3 jurados respondam afirmativamente, o juiz questiona se o jurado absolve o acusado. Esse é o terceiro quesito. É obrigatório esse quesito. O jurado absolve o acusado? Sim ou não? Se o conselho de sentença decidir pela condenação, é perguntado se há causa de diminuição ou de aumento de pena. Havendo mais de um crime ou mais de um réu, os quesitos são formulados em séries distintas. Para cada réu, repete aquele quesito. Para cada réu, pergunta lá novamente se absolve ou não aquele acusado. Então, os quesitos lá no 483, ele segue essa ordem. 1, a materialidade do fato. 2, a autoria ou participação. 3, se o acusado deve ser absolvido. 4, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. E o juiz define a pena, então. O jurado diz se houve ou não o crime, se houve ou não o caso de diminuição de pena, se houve ou não o caso de aumento de pena, e, de acordo com essas decisões, o juiz, então, vai aplicar a pena. O 492 diz que, em caso de condenação, o juiz que preside a sessão é responsável por fixar a pena base, considerando os agravantes ou atenuantes. No caso de absolvição, ele mandará colocar o réu em liberdade. Revogará as medidas restritivas decretadas e determinará a medida de segurança cabível, se for o caso. O que é isso, medida de segurança cabível, se for o caso? É o caso do louco. A gente pode pegar ali o caso do Matheus, lá do Shopping Morumbi, lá do cinema, que saiu metralhando lá dentro, lá. Né? Ele foi considerado inimputável. Absolve. Pode condenar o louco? Não, mas pode internar. Uma medida de segurança. E o 493, após formular a sentença, o juiz faz a leitura no plenário do fórum, em frente ao réu, para todos os presentes. Né? Então, as observações importantes nessa fase aí são impeditivos de servir no conselho de sentença, lá no 448, não pode ser jurado marido e mulher, antecedente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm união estável reconhecida como entidade familiar, lá do 226, parágrafo 3º da Constituição Federal.
aplicar-se-á os jurados dispostos sobre os impedimentos e a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Né? Então, aplica aí, né, o jurado ali, quando assume a tribuna, ele é um juiz togado. Ele passa a ser um juiz togado. Ele tem o status de excelência ali. O juiz, a figura dele ali no plenário do júri é apenas para presidir e manter a ordem dos trabalhos no tribunal. E garantir também as prerrogativas nossas. E quando essas prerrogativas não são respeitadas, deve o profissional requerer ali a ordem ao juiz presidente, e se o juiz não estiver ali aplicando corretamente a ordem dos trabalhos, deve o profissional abandonar o tribunal do júri. Ele deve abandonar o trabalho. Mas ele deve procurar ali a sua prerrogativa ali dentro do fórum ali. E fazer constar em ata o porquê que ele está abandonando o seu trabalho. Né? E comumente, todo advogado do júri corre um sério risco de ser representado na ordem sobre essa alegação que ele abandonou o plenário. E ainda uma aplicação de multa, às vezes pesada. 30 mil, 50 mil reais. Então, é complicado atuar no tribunal do júri sem que cada um não conheça das suas prerrogativas. Aqui, não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo. Anulou-se ali, então. Antigamente, os crimes ocorridos aí antes da reforma de 2008, prevalece o quê? A lei antiga. Lá no artigo 2º do Código de Processo Penal, por analogia também ao Código Penal, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. E uma lei nova, reformatio impégios, ela não pode ser pior. Então houve essa reforma no Código de Processo Penal, em 2008, agilizando aí, então, os trabalhos do Tribunal do Júri, mas e aqueles crimes cometidos antes de 2008? Então ele vai pegar carona nesse novo? Não pode, hein? Não pode deixar isso acontecer. Então, tem que fazer valer essa prerrogativa. No caso de concurso de pessoas, houver integrado aí o conselho de sentença, que julgou o outro acusado, então houve uma cisão do Tribunal do Júri. Antes acontecia muita cisão na lei velha, né, no Código Velho. Quando tinha mais que um réu, uma defesa aceitava um jurado e a outra defesa não aceitava o mesmo jurado. Então acontecia uma cisão, separava o julgamento. Um réu era julgado hoje, aquele que aceitou primeiro, e o outro que não aceitou era designado depois. Hoje a cisão é muito difícil de acontecer. Hoje a lei, ela prevê a cisão se esgotar ali os jurados. Tem lá os 3, então, que eu posso dispensar sem justificativa. Do 4º em diante eu posso, então, justificar o porquê que não aceito. Tendo a presença de, no mínimo, 15 para iniciar essa instalação. E se eu esgotar e não contemplar ali os 7 jurados na tribuna, vai acontecer ali o quê? O adiamento do júri. Né? E qual vai ser a preferência nessa relação aí? Né? No caso de mais que um réu. Né? Vai ter a preferência do réu preso. Né? Às vezes um pode estar preso, o outro não. Então vai sofrer uma avaliação aí. Tá? Lá no 106, a suspensão do jurado deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada o que tudo constará da ata.
toda e qualquer irregularidade ou requerimento feito ali tem que constar em ato. Não constou, acabou. Não tem como depois, numa apelação ali, querer reformar isso. O 469, parágrafo 1º, então, fala da cisão, que foi a inovação, né, da Lei 11.689 de 2008, foi essa lei que reformou, então, os artigos 406 a 497. O 473, o parágrafo 3º, as acareações, conforme o exemplo citado anteriormente aí da mãe da Isabela. E o 480, né, que diz sobre as indicações dos autos, que quando a gente vai falar ali, vai defender ou vai acusar, tanto na fala do MP, você pode pedir para que ele faça a indicação dos autos ali, do que ele está falando, porque o que não existe nos autos não existe no mundo jurídico. Tá? E também, na sua fala, a acusação também pode pedir, doutor, onde está isso? E quem é o chefe? Então, antes de entrar aqui nessa observação de quem é o chefe, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Quero mostrar isso aqui. É um vídeo de um colega lá de Minas Gerais, Dr. Hércio Quaresma. Tem as legendas aí, eu peguei esse vídeo do YouTube, então não é de minha responsabilidade essas legendas que aparecerão aí no vídeo, ou alguns comentários ali. Eu peço para vocês a gentileza de ignorar essa legenda embaixo aqui, tá? Que não é de minha produção. E se atente-se às falas, ok? As falas que são importantes. A legenda ali não quer dizer nada não, tá bom? Só um minutinho. Quando Não, a pergunta que faz sou eu, capitão. A dinâmica aqui, deixa eu explicar para o senhor. Quanto ao processo penal, a pergunta é feita da minha pessoa para Vossa Excelência. O senhor é capitão lá fora, aqui o senhor é testemunha. Então só faça a gentileza de observar aquilo que a lei manda. Se o senhor não sabe cumprir ela lá fora, aqui dentro o senhor vai cumprir. doutor Quaresma, doutor Quaresma, opa, eu não sou o capitão. Eu não sou Você deu Aqui você é testemunha. Não venha me intimidar, não, moço. Aqui você é soldado. Doutor Quaresma. Como é que é? Doutor pois não, Quaresma. excelência. Capitão, tô caçando a palavra do senhor. E do senhor também, e do senhor também. Doutor Lauro, eu dissolvo o conselho de sentença se isso aqui virar um teatro. Tá falando com a família da vítima? Deixa eu acabar de falar. O senhor tá falando com a família da vítima ou é impressão minha? Aquele senhor ali, caso Vossa Excelência não saiba, é um defensor público. Não, Ao acaso eu estou conversando com ele. E pro azar de Vossa Excelência, eu estou grampeado. É só pedir para rebobinar a fita ali e ver com quem que eu estou conversando. Que azar, meu Deus. Pro azar de Vossa Excelência. Nossa, que azar. Ótimo. Senhores, eu vou resolver com você. Não, Excelência. Vamos prosseguir. Então o senhor respeite o júri. O senhor e ele. E eu agora que tenho que O respeitar senhor o júri. escutou? O senhor escutou? Me respeite. Cara, me peito, Me capitão. respeite. Ok, Excelência. Me respeite, doutor Lauro. Doutor Lauro. Aqui na capitão. É capitão. Doutor Lauro. Aqui também. Aqui é testemunha. Senta, capitão. A ordem é minha. Senta, capitão. Capitão. Você é testemunha. Capitão, Você é senta. testemunha. Senta. Corte como testemunha. Senta. Você é macho lá fora. Aqui você é Senta testemunha. esse cara. Doutor Lauro quer falar com o senhor nada? Vai Doutor falar assim, Quaresma, senhor doutor vai Quaresma, preso. doutor Quaresma, por favor. Eu gostaria de conversar com o senhor. Sim, excelência. Por favor. É porque vai mostrar para a sociedade como é que a polícia age aqui dentro, imagina lá fora. Faz favor. Eu quero conversar com o fumar senhor. crack, Sim, vagabundo. eu vou dissolver esse conselho. Aqui não tem craqueiro não, filho da m***. Ó, pode avisar pra ele, ó. Vou avisar que esse camarada não tem na cara dele. Eles são moleque não. Presta bem atenção, o senhor também. Tem uma juíza na sua frente e estou caçando a palavra do senhor. E a minha o senhor respeita. Contenha-se. Vossa expressão, agora a vez eu dou no senhor também. Já é cavalo. Já é cavalo. É muito triste isso.
Então, era o que eu queria passar para vocês. Não adianta eu falar já da prerrogativa aqui no Tribunal do Júri, se pelo menos não pudéssemos formatar o que é o Tribunal do Júri, como funciona o Tribunal do Júri. Né? E como veremos aqui, quem é o chefe? Ficou claro ali que a juíza, ela é garantidora das prerrogativas. Ela pediu para o Ministério Público ficar quieto. Ela pediu para o capitão da Polícia Militar ficar quieto. E o advogado, um bom combatente, ele chegou, o senhor é capitão lá fora, aqui dentro o senhor é testemunha. O advogado, ele tem que ser destemido. O advogado que não for destemido, o advogado que for medroso, ele não pode ser advogado. Não tem ameaça de morte, não tem capitão, não tem promotor, não tem juiz, não tem quem possa mais que o advogado, dentro das suas prerrogativas profissionais. Advogado também não é Deus. Agora, uma coisa é ser conhecedor das leis, conhecedor de suas prerrogativas e trabalhar dentro dos seus limites. Não é porque eu sou independente que eu sou mais que todos. Não. Ali estava se exercendo a plenitude da defesa. É mais que a ampla defesa. Em nenhum momento a juíza fez calar o advogado. E se calar, a defesa é cerceada. Em nenhum momento ele desrespeitou ali o capitão ou o promotor de justiça. Ele estava dentro da prerrogativa dele, com ética. Foi baixaria, conforme a repórter colocou lá? Foi. Partiu do defensor? Não. Então, aqui, na nossa lei, a 8.906 de 94, dos direitos advogados inseridos lá no artigo 7º, né, que a gente vai falar sobre os nossos direitos, lá no 6º diz: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se em consideração e respeitos recíprocos. No nosso estatuto também diz o quê? O nosso dever de urbanidade. Hoje aqui, eu tenho como meu presidente, meu colega aqui, doutor Arildo de Paula. Amanhã a gente pode estar aí advogando aí, lado a lado, um convida o outro. Manteiga, vem aqui me ajudar. Doutor Arildo, vem aqui me ajudar. E defendendo o mesmo cliente. Amanhã, ou eu ou ele, podemos fazer aqui parte, doutor Darcio também, como exemplo ilustrativo, o colega aqui não quer saber de pisar no júri, né? Mas a gente pode estar um trabalhando na defesa e outro na acusação. As nossas paixões se limitarão apenas naqueles debates, e não entre as nossas pessoas. Isso vale para qualquer área do direito também. Seja trabalhista, seja civil, seja o que for. Porque o profissional que se deixa contaminar com as suas diferenças de ideologias ali, processual, ele está se contaminando a alma. Isso não pode acontecer. Especialmente advogar em causa própria. Pode, mas não se aconselha. Porque quando a paixão é maior do que a razão, acabou o bom profissional.
Então, no parágrafo único, as autoridades, os servidores públicos e os serventuários de justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Triste é encontrar aquela plaquinha que é desacato. É muito triste isso. Ignorem isso. Porque devemos, sim, ter urbanidade, não só com nossos colegas, mas com todos. Com qualquer pessoa, independente de ser ou não serventuário público. Devemos ser pessoas dignas, umas com as outras. E isso daí vai da nossa simpatia, vai da nossa recepção um com o outro, nosso bom dia, nosso boa tarde. É o que eu estou dizendo, nós não somos deuses. Então, o artigo 7º, dos incisos 1 ao 20, eu vou pular, porque é muita coisa aí. Eu peguei algumas coisas importantes também. A gente diz aqui, exercer com liberdade em todo o território nacional, permanecer sentado ou em pé. Aqui eu tenho uma limitação. Eu não posso sair daqui por causa do microfone, da câmera. Mas, lá no tribunal do júri, eu posso falar ali sentado, ali. Eu posso falar em pé com o jurado. Eu posso atravessar e ir lá para o fundo. Para falar, se eu quiser falar lá do fundo, lá eu falo lá do fundo. Eu não tenho limites. Usar a palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal. Olha só, matéria chata que cai lá, sobre prerrogativa, lá nos bancos universitários, cai no exame de ordem. Poucos dão importância, mas só que, vejam só, o vídeo passado aí, o brilhantismo da atuação do advogado, o incentivo que isso nos dá. Né? Aquela, não, isso daí é facinho, isso aí, só para garantir lá, para passar no exame de ordem lá. Né? Não é bem assim, não. Tá? Então, toda reclamação ali, ele tem que fazer por escrito, ou oral, tem que constar na ata. Excelência, consta em ata essa irregularidade aí, por favor. Porque eu vou combater aquilo lá futuramente. Eu vou recorrer e está ali. Doutor, eu não vou constar em ata. Não vai constar em ata. Parei. Mas consta aí também, agora. Não quer constar aí, mas consta porque eu parei. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação, puníveis em qualquer manifestação de sua parte, no exercício da sua atividade, em juízo ou fora dele, delegacia, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, e pelos excessos que cometer. Opa! Posso tudo, plenitude, mas eu respondo pelos meus excessos. Ok? E antes aqui, de ser reconhecido pela ADIM 1127-8, nós, advogados, no exercício da nossa atividade profissional, nós não responderíamos ali a calúnia. Então, a ADIM reconheceu que o profissional responde sim calúnia. Teve briga aqui recentemente no 3º Tribunal do Júri, promotor rolou no chão com o advogado. Isso não é para acontecer. Isso não pode. Certo? Que o promotor disse que o advogado era um vagabundo lá, que era da facção, era não sei o quê. Opa, peraí, meu irmão. Aí um já passou para o outro, é a tua mãe. Aí não, né, gente? Aí não. Tá? E os debates são calorosos no Tribunal do Júri, para quê? A defesa, muitas vezes ela é atacada pela acusação,
Porque o promotor, ele ganha bônus para ser promovido a procurador, né? Quanto mais juros ele ganhar, cadê a defesa da sociedade? Né? Ele só quer ganhar júri, ele quer só condenar. Ele quer ser promovido. Essa é a carreira dele. Quando ele vê que ele está perdendo esse caminho aí, ele vai perder esse júri, aí ele começa a atacar você, ele começa a desestabilizar a defesa. É isso que ele faz. Aí vai para o campo pessoal. Não pode. Tá? A ética do advogado, ele deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito. Sabe com quem você está falando? Eu sou advogado. E daí? E daí? E quando alguém chega para a gente, numa discussão, sei lá, num restaurante, qualquer outro local, e a pessoa chega e fala, você sabe com quem você está falando? Dá a resposta para a pessoa adequada. Eu quero saber com quem eu estou falando, para saber quem eu vou processar. Se vai ser o Estado, a União ou o município. Com quem eu estou falando? Se funcionário público for, ele vai se calar. Porque ele está vendo que ele não está falando com trouxa. Porque se ele for funcionário público e ele levar a resposta adiante, abuso de autoridade nele. Voz de prisão, na hora. E abuso de autoridade é rua, é demissão. Tá? Então, não venha essa aqui, eu sou advogado, eu sou advogada. Que feio, gente, que feio, muito feio. Aí não. Tá? Nenhum receio de agradar a magistrado ou qualquer autoridade. Olha só. Nem de incorrer em impopularidade deve deter o advogado no exercício da profissão. Quer atuar no júri? Quer atuar na vara da família? Quer atuar lá na vara lá penal comum? Não tem o que você, profissional, deva fazer para agradar o juiz. Não vou fazer essa pergunta. Doutor, desiste da testemunha aí, doutor. Vai ficar muito tarde aqui. Tá, eu vou desistir então para agradar o juiz. Peraí, isso não é profissional. Tem que agradar o juiz, não. Doutor, tá ficando tarde aqui. Não, excelência, tudo bem, vamos sair todo mundo tarde, até eu. O profissional tem que ser ali incombatível. Ninguém pode combatê-lo. E ele tem que sempre vigiar as suas prerrogativas. Então vamos embora mais cedo, porque eu vou agradar o juiz, né? Quem sabe o juiz pega leve na caneta, vem lá, pena máxima lá. Complicado. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Nessa reforma aí que está vindo aí no CPC, vai vir multa até para o advogado se ele litigar de má fé ali. Cuidado. Procrastinar aí processo, empurrar com a barriga, ficar peticionando errado. Vai ser pesado, hein? A gente vai ter que aprender a trabalhar de novo. Ele cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. No Código, regula os deveres do advogado com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. As infrações estão compostas ali a partir do artigo 34. E lá, no 11, abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Aqui é o que muito pega quando o advogado abandona o tribunal do júri. É aqui. Se aquela juíza ali mostrada mandasse o advogado calar a boca, devia ele de abandonar, sim, a causa. Deveria. E, por sorte, estava sendo tudo filmado. Não são todos os casos que são filmados.
Aqui o nosso primeiro caso aí foi aqui em Guarulhos, né, doutor? O caso do Misael lá, que passou na televisão. De hora e outra era cortado, não, corta, corta. O juiz determinava ali, não mostrava. Né? Mas não são todos que são filmados. Aí, escorrendo o nosso artigo 7º, né, também incidir em erros reiterados, manter conduta incompatível com a advocacia, né, que é um dos requisitos também para se habilitar lá no artigo 8º da lei, né, nossa, para se habilitar como advogado, a gente também tem que manter essa conduta. A gente não pode ser um ébrio, a gente não pode ser aí um dependente químico, né? A gente tem que manter essa postura aí, tá? E o meu contato, lá, eu tenho uma fanpage lá, advogado Marcos Manteiga, posto algumas notícias jurídicas, posto alguns vídeos ali. Eu quero até convidar aqui o doutor Arildo aqui para a gente fazer um vídeo junto aqui, que ele também tem os vídeos dele no canal do YouTube, né, doutor? Né? E vamos fazer aí, vamos debater mais sobre esse assunto. Então a ideia era falar da atuação do advogado. O advogado ele não atua somente como defesa. Ele pode ser habilitado como assistente da acusação. E esse requerimento ele faz diretamente ao Ministério Público. E o Ministério Público que vai decidir ou não se vai habilitar o profissional como assistente da acusação. Aí, se ele negar, não cabe recurso. Tá? Que é uma prerrogativa do MP. Normalmente, para casos mais complexos, ou até uns casos mais simples, aí ele aceita a assistência. Porque nós, operadores do direito, a gente tem mais chance de buscar mais provas, de fazer alguns trabalhos aí que, às vezes, o Ministério Público não tem tempo de ele fazer, de buscar a informação. Eu já fiz trabalho como assistente de acusação, que eu consegui inserir mais um lá no banco dos réus, provando que ele era o manda-chuva do negócio. Mas foi todo um trabalho que eu fiz por fora e trouxe a conhecimento nos autos. Então, acaba aceitando por esse aspecto. Tá? Então, a ideia é mostrar para vocês que vocês podem ser também incombatíveis. Eu, na minha oportunidade, eu fiz o curso aqui na ESA, a Escola Superior da Advocacia, porque eu não podia chegar lá tão cru. Porque se lá, na hora, e não me contentando apenas com o curso especializado aqui na ESA, eu também fiz o curso lá do professor Romualdo, tem o folheto lá em cima, lá na recepção ali. Também fui buscar mais informações. Uma coisa é a gente assistir um júri lá na Barra Funda, e lá em Santana, enfim. Outra coisa é você pegar os bastidores. Então, o que puder ser feito para capacitar-se, faça. Né? Porque aqui a gente chega aonde a gente quiser chegar. Nós colhemos os frutos de acordo com as sementes que nós plantamos. Essa é a energia que cada um carrega dentro de si. Eu digo que a vida da gente é igual o jogo da amarelinha, aquela brincadeira da amarelinha. Jogar a pedrinha, pular lá, 1, 2, 3, chegar lá no 10, sair do inferno e chegar no céu. Só que na prática, a diferença da nossa amarelinha, da brincadeira para a amarelinha da vida real, é que na amarelinha, quando a gente joga a pedrinha e vai pulando, percorremos sobre um plano. E na vida real, a gente percorre sobre altos e baixos. O ambicioso,
ele chega. Da onde ele jogou sua pedra e onde ele queria chegar. O fraco desiste no meio do caminho. E o covarde nem a pedra da vida lança. Aí fica a pergunta para cada um e respondam para si. Quem sou eu? Um ambicioso, um fraco ou um covarde? E as dificuldades existem para que nós possamos valorizar aquilo que nós estamos buscando. Que tem um dito popular que diz: o que vem fácil, vai fácil. E somos aí pedras brutas, todos os dias se lapidando um pouco mais para nos tornarmos aí pedras perfeitas. Então, a gente chega aonde a gente quiser chegar. E um sonho que eu tinha era atuar no tribunal do júri. Né? Cheguei lá. Né? Pretendo ainda me aperfeiçoar ainda mais. Né? É difícil de falar do tribunal do júri aqui em tão pouco tempo. Um curso aí na escola superior nossa aqui da UAB leva aí 6 meses. Tentando dar uma pincelada em 2 horas aí. É até chato em 2 horas comprimir tudo isso e não dá tempo de falar tudo. Aí cabe a vocês agora buscarem esse aperfeiçoamento. É muito bonita essa área, é apaixonante. Devemos nos apaixonar pela matéria e não pelo crime. Como é que é defender um réu que matou? Eu estou defendendo o direito dele. Se ele matou, que a pena dele seja aplicada justamente, não com excesso. Que defender o réu com a aplicação de uma pena justa também é uma defesa. Agora, se a pena dele for aplicada lá no excesso, aí não é justo. Isso não é direito. Compete a gente fazer a defesa. E quando eu pego um caso, o doutor Arildo pega um caso, eu comparo, doutor, como o baleado que chega no hospital. Não compete ao médico analisar se é o ladrão que levou tiro, se é a vítima que levou tiro, se foi acidental aquilo. Ele tem que fazer a cirurgia dele. Foi o juramento que ele fez. Salvar a vida. E o nosso juramento também é pela ética, pelo direito, pela transparência, pela justiça. E fazer justiça não é só absolver. Tá? Aqui, ainda, deixa eu ver aqui, uma mensagem aqui. Para vocês, uma indicação que eu gostaria de passar. Tem áudio aí? People ask me all the time. They say to me, what is the secret to success? The first rule is trust yourself. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. And I'm talking about not what your parents and teachers want you to be, but you. I'm talking about figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. Number one is, of course, trust yourself no matter how and what anyone else thinks. And of course, rule number 2 is break the rules. We have so many rules in life about everything. I say break the rules, not the law, but break the rules. It is impossible to be a maverick or a true original if you're too well behaved and not want to break the rules. You have to think outside the box. That's what I believe. After all, what is the point of being on this earth if all you want to do is be liked by everyone and avoid trouble? The only way that I ever got any place was the breaking some of the rules. Which of course brings me to rule number 3. Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. So you can't always win, but don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear of failure, or you will never push yourself. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. And you know that it's the right thing to do, and success will come. So don't be afraid to fail.
Which brings me to rule number 4, which is don't listen to the naysayers. I mean, how many times have you heard that you can't do this and you can't do that and it has never been done before? I love it when someone says that no one has ever done this before, because then when I do it, that means that I'm the first one that has done it. So pay no attention to the people that say it can't be done. I never listen that you can't. I always listen to myself and said, yes, you can. And that brings me to rule number 5, which is the most important rule of all. Work your butt off. Leaving no stone unturned. Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion. That's the way it is with everything. No pain, no gain. So, yeah, partying, horsing around. Someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. Now, if you want to win, there's absolutely no way around hard work. None of my rules, by the way, of success will work unless you do. I've always figured out that there's 24 hours a day. You sleep 6 hours. And I have 18 hours left. Now I know there's some of you out there now and says, well, wait a minute, I sleep 8 hours or 9 hours. Well, then just sleep faster, I would recommend. That takes me to rule number 6, which is a very important rule. It's about giving back. Whatever path that you take in your lives, you must always find time to give something back. Something back to your community, give something back to your state or to your country. Let me tell you something, reaching out and helping people will bring you more satisfaction than anything else you've ever done. The world. Remember those 6 rules. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, ignore the naysayers, work like hell, and give something back. Essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar para vocês. Então, o que ele diz, não devemos quebrar as leis. A gente deve buscar o nosso sim. Todos os dias amanhecemos com o não pronto. Não adianta seguir todas as regras que ele colocou aqui, sem que você não faça as ações recomendadas. Nós somos os verdadeiros autores das nossas vidas. Quando ocorre a concepção da vida, existe o livro da vida. É muito grande o livro da vida. Tudo que a gente vai passar na vida está escrito já. Eu digo que o livro da vida ele só tem 5 páginas a menos do que o Manual das Mulheres, viu, doutor? É complicado. E quando nascemos em vida, nós recebemos uma agenda com páginas em branco. Então a decisão que vocês tiveram aqui coincide com o dito lá. Enquanto vocês vieram aqui se potencializar, tem outro passeando, brincando. Um ficando inteligente e o outro procurando apenas a felicidade, com menos inteligência. Então, essa decisão de Vossas Excelências aqui foi anotada no livro de hoje. Mas, certamente, abriram mão de alguma outra coisa. De um bom passeio, um dia lindo como está fazendo hoje. Estão aqui. Qual eu agradeço de coração cada um de vocês aqui. E com isso fez, ou no livro da vida de cada um virar a página seguinte, ou outros retrocederam 800 páginas, ou outros avançaram 500 páginas do livro da vida. Mas escreveu na agenda de hoje, não tem mais jeito. A decisão tomada, para toda ação, uma reação. A cada semente plantada,
Não adianta só plantar e não regar, não semear. Tem que cuidar para colher o fruto. Então, para cada semente, um fruto. Agradeço carinhosamente a presença de cada um. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Que, de certa forma, eu também sou um eterno aluno. Todos os dias eu aprendo mais um pouquinho. A gente morre e não vê ainda o que a vida tem para nos oferecer. É incrível. É uma coisa incrível. A vida é um milagre. A vida é um milagre. Estamos aqui por milagre. Muito obrigado. Obrigado, meu presidente, Arildo de Paula. Obrigado, meu eterno irmão, amigo também, Dr. Darcy. A minha esposa, também esse trabalho que eu faço. Aí, às vezes eu passo um pouco de madrugada aí preparando alguma coisa aqui para trazer para vocês. Obrigado por sua compreensão também. E obrigado pelo carinho, vocês aqui também, os filiados do Zaquime, membro da Comissão do Jovem Acadêmico, sejam sempre bem-vindos a essa casa, todos vocês. Obrigado.